E aí, mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Gravando esse vídeo para trazer uma palavra sobre a sua vida. Pois devemos ter muito cuidado como escolhemos para viver a vida, com quem escolhemos viver essa vida e o que escolhemos fazer dessa vida. Muitas pessoas têm sido pego na armadilha do falar demais para as pessoas erradas. Alguns estão construindo no lugar errado. A Bíblia vai falar sobre a sabedoria de construir no lugar certo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, tem a passagem gigantesca sobre os dois fundamentos e maravilhosa, porque muitos de nós estamos errando em colocar os nossos fundamentos aonde estamos construindo a jornada da nossa vida, a nossa casa, a nossa habitação, aonde estamos escalonando os nossos projetos. É em um lugar sólido, em um lugar enraizado, em um lugar firme, ou apenas sobre a areia do mar. Não é verdade? A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24 a 29, diz assim: portanto, palavras de Jesus, olha só. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui é interessante que Jesus vem falar sobre ouvir a sua palavra e praticá-la. O que nós estamos vendo atualmente? Muito pouco da palavra de Deus e muito menos ainda da prática da sua palavra. Por muitas vezes vamos aos lugares de culto, abrimos o nosso telefone nas timelines da vida, nos YouTubes, nos Instagram, nos Facebook, nos TikTok, e vemos ali palavras de todas as formas, modelos, gostos, né, para todo tipo de cliente, todo tipo de telespectadores. Mas olha a simplicidade da fala de Jesus, mas olha o tamanho do poder e da grandeza significativa que essa palavra nos traz. Jesus, de forma simples, ele vira para aquela plateia, para aquela multidão, e ele fala: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um construtor que edifica a sua casa, a sua morada sobre uma rocha. Porque virá a chuva, virão os ventos, os rios transbordarão, baterão contra aquela construção, mas ela vai ficar firme. Assim é a pessoa prudente. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e só grita no emocional, só vive no emocional, mas não as pratica no dia a dia, é semelhante ao nércio, é semelhante ao louco, é semelhante a um bobo que constrói, é semelhante a um construtor sem a experiência de construir. É aquele construtor que só quer tomar o dinheiro das pessoas e faz a construção de qualquer jeito. Ele constrói a sua casa sobre a areia, ele constrói a sua propriedade, o edifício sobre a areia. Transbordam os rios, vêm as chuvas, bate o vento e grande é a sua queda, porque ela não vai ter firmeza, ou seja, na nossa vida pessoal.
Nós precisamos alcançar a maturidade vivendo, praticando e exercendo. E por muitas vezes, muitos são impedidos de praticar e exercer. Tem que aprender e tem que amadurecer na força, encarando as adversidades, encarando os problemas, as provas que vêm contra ele ou contra ela. Por isso, nesse momento, através desse vídeo, eu quero ministrar sobre a sua vida e abrir os seus olhos, porque essa experiência, esse olhar atento sobre a construção que eu estou construindo, não depende de quem lidera a minha vida, de quem ministra sobre a minha vida, mas depende de mim obedecer à palavra de Deus. O que a palavra de Deus está me ensinando? O que os homens que exercem liderança sobre mim estão me ensinando? Está de acordo com a palavra de Deus? Se não está de acordo, eu tenho o direito, o dever, a obrigação e a liberdade de questionar. Mas para mim questionar um falso ensino, eu primeiro preciso conhecer o verdadeiro ensino. Como, João, eu conheço o verdadeiro ensino? Na prática da leitura da palavra de Deus, acompanhado da orientação e da direção do Espírito Santo de Deus. Como faço, João, para ter o Espírito Santo de Deus me orientando, me acompanhando e me direcionando no ensino, na leitura da palavra, para que eu possa, assim, aprender e tirar minhas dúvidas com quem tem um conhecimento maior que o meu, chamando ele para fazer parte da sua vida, chamando ele para fazer parte da sua história. Como assim? O Espírito Santo na forma de uma pessoa. Ele quer ser seu companheiro, ele quer ser o seu mentor, ele quer ser o seu orientador, ele quer ser o seu discipulador. Os homens estão falhando. E você está construindo a sua casa, a sua jornada, a sua chamada em cima da areia de visões humanas, em cima da areia de teologias humanas, em cima das metodologias de homens que não têm a capacidade e a grandeza que Jesus transferiu a eles, de homens ambiciosos, homens amantes do seu próprio ego, estão ensinando para você coisas que o Jesus, nosso Jesus, aquele que morreu na cruz, não ensinou, não deixou, não transferiu. As suas palavras foram simples. As suas palavras foram simples, lindas e maravilhosas. É tanto que em um dado momento ele fala assim, olha só, na prática da justiça, ele fala assim, guardai-vos de praticar as boas obras diante dos homens, para ser visto por eles. Se fizerdes, não tereis recompensa junto a vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de você. Como os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade te digo que já receberam a sua glória. Quando, porém, tu deres esmola, dê com a mão esquerda para a sua mão direita. Olha só. Não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Olha só que grandeza. Aí fala sobre a oração modelo, e Jesus nos ensina sobre os tesouros. É importante buscar riqueza, construir patrimônio, mas o mais importante do que o patrimônio e a riqueza na terra é a riqueza e o patrimônio no céu. Porque o que nós mais vemos são pessoas afortunadas com um vazio inculpável dentro delas. Um vazio que é o tamanho de Jesus, é o tamanho de Cristo, mas ela não compreende, ela tem medo de abrir mão daquilo que ela acha que é tudo. Ela não aprendeu nada com Paulo. Paulo fala assim, eu fui isso, fui aquilo, fui assim, nascido assim, dupla cidadania, mas tudo isso eu julguei ser estorvo, eu abri mão para a glória de Cristo. E nós precisamos assim. Por isso eu escolhi essa leitura sobre o fundamento em que estamos construindo. Será que estamos sendo prudentes?
em seguir mais visões humanas e obedecer mais a homens que estão na função de líderes, ensinando suas heresias, manipulando através dos seus ensinos, criticando, fazendo chacota, fazendo piada, fazendo meme com o mover de Deus, ou querendo imitar de forma de zombaria aquilo que Deus deu à igreja. E aí nós construímos a nossa fé em cima de influências, em cima de movimentos, mais um movimento surgindo para trazer aquilo que a palavra de Deus me ensina de Gênesis ao Apocalipse, o papel do homem, a autoridade do homem, a função do homem. Não é sobre subir a montanha, é sobre você não ter a capacidade de fazer uma autocrítica e enxergar que não é o subir a montanha que tem que fazer eu reconhecer que está traindo a minha esposa é errado, que está sendo agressivo na minha casa é errado, que descontar a raiva dos meus negócios não estarem dando certo nos meus filhos, na minha família é errado. Eu não preciso subir a montanha, eu não preciso subir o rio, mas é um trabalho interessante, mas desde o momento em que ele toma a honra para ele, não. Eu não preciso de mais um retiro de cura espiritual para entender que coisas em mim precisam ser arrancadas, que eu preciso, como diz o hino do Gerson Rufino, fazer uma reforma na minha vida, a começar pelo meu modo de pensar, porque esse modo de pensar vai gerar em mim sentimentos que vai sair através de mim, reações, ou vai ser verbalizado através de palavras. E quem diz isso a primeira vez? Foi esses movimentos faraônicos, esses movimentos? Não. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 2, ele já dá o ensinamento. Lá no versículo 2, ele sabe assim, bem sabe, olha só o que ele diz no capítulo, vamos aqui encontrar, olha só. Portanto, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, capítulo 12. Olha só, capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Olha só, ele já está falando, ele já está ensinando lá, há 2000 anos que eu e você precisamos ter uma nova mentalidade. Olha, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está aqui em poucas palavras falando aqui, olha, não adianta estar no culto das quatro paredes enquanto você se masturba no quarto escuro, enquanto você assiste sua pornografia dentro do seu carro no intervalo do almoço durante o trabalho. Não adianta subir montanha, vestir jaqueta laranja e quando descer de lá, continuar não cumprindo as suas tarefas, levando pessoas para trabalhar, fazendo trato com as pessoas e não pagando, não cumprindo, não honrando. Não adianta fazer vídeos, vestir jaqueta, dizer que é isso, que é aquilo e ser encontrado embriagado nas esquinas. Não dar a atenção necessária para sua família. Não adianta estar na casa disso, na casa daquilo, no retiro disso, no retiro daquilo. E se você continua entre o seu íntimo cometendo as mesmas coisas, é apenas uma enfermaria onde você vai lá, coloca um band-aid no seu pecado de estimação, sai de lá, 5 dias depois volta a ser o mesmo Joãozinho de sempre. Então o problema, a solução não é subir a montanha, não é o retiro de cura interior, não é a casa de cura, não. A solução é a autocrítica de si mesmo e permitir que o Espírito Santo opere em você para que você aprenda que você precisa apresentar o seu corpo, não somente a sua presença, mas é o seu corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Que sacrifício vivo, João Batista? O meu corpo foi feito para a pornografia, para as drogas, para o álcool? O meu corpo foi feito para a prostituição? Não. Meu corpo foi feito para a honra, pois ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. E ele continua: e não vos conformeis com este mundo,
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém. Olha só que maravilha, vou repetir o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça, versículo 3, que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós recebeu uma medida de fé, e essa medida de fé é o que nos leva a crer mais e a crer menos, a nos aprofundar no ensino ou sermos mais rasos um pouquinho, porque não vamos compreender a profundeza dos mistérios de Deus, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que temem o Senhor revela os seus segredos. Você está entendendo que não é sobre um movimento que você precisa construir a sua casa, a sua habitação, o seu lifestyle? Não é sobre mais um movimento, mas é sobre a rocha. É sobre a rocha, e a nossa rocha não é movimento, não é instituição, não é visão apostólica de A, B ou C ou D, não. A nossa rocha é Cristo Jesus. Isso mesmo. Cristo Jesus é a nossa rocha, é sobre ele, é sobre o seu ensino, é sobre a sua doutrina, é sobre o seu direcionamento, é sobre a sua orientação que eu construo a minha vida. É sobre a sua palavra. Ler a palavra e criar mais um movimento e não praticar o que está lá é a mesma coisa de ser um nércio construindo a casa sobre a areia. Mas quando eu leio a sua palavra, quando eu escuto a sua palavra e pratico o que ela me pede, porque nós entramos na geração do conformismo e na geração do normalizar o errado, porque todo mundo está fazendo e eu não posso deixar que meu ambiente se esvazie. Eu não posso perder os amigos, os companheiros. Que amigos? Amigos que te levam para a profundeza? Amigos que te levam para a prostituição, amigos que te apresentam a pornografia, as drogas, amigos que te aconselham que o adultério é normal, amigos? Que amigos são esses? Cristo tem amigos de verdade para você em cada esquina da cidade. Há um anônimo, há um improvável de Deus que pode ser seu amigo. Ele pode não estar no teu patamar financeiro, pode não estar no teu patamar pedagógico, mas ele está com o nome dele na agenda dos céus. Ele pode não ter o currículo que você tem, ele pode não ter a influência que você tem, ele pode não ter o círculo de amigos que você tem, mas ele tem amigos no lugar que você não tem. Você pode dobrar o joelho, colocar os seus influencers para dobrar o joelho, que não toca o céu. Mas esse improvável, esse pequenininho, ele quando fala com Deus, Deus já volta o ouvido para ele. E eu estou nesse vídeo querendo trazer você de volta ao mundo dos sensatos, ao mundo dos prudentes, que não constrói sua vida e nem coloca a sua fé sobre a areia, mas sobre a rocha. Cuidado, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias ele enganaria até os fiéis e por isso Deus ia reduzir o tempo, porque ele vai enganar a muitos e levar a muitos, e talvez nós estamos sendo enganados, ou enganados não, ludibriados, enrolados mesmo assim. Entra ano, sai ano, você não produz, você não frutifica, você não cresce, você não amadurece, e aí você não consegue perceber que você está apenas sendo manipulado para manter um sistema funcionando, manipulado para manter uma porta que se diz church aberta, funcionando. Você está sendo só manipulado, ocupado com funções, iludido com posições, mas não é maduro,
não é maduro, não é maduro, não sabe o que é maturidade. Tá sendo só estão passando melzinho em você. Aí quando você se revolta, vão lá e te dão uma oportunidade para pregar, para você voltar a ser alegre. Aí você fica mais 4, 5 meses sem pregar. Aí querem questionar se você quer inovar, se você quer usar as capacidades que Deus te deu para alcançar as pessoas. Ei, deixa eu falar um negócio para você, líder, que ainda não conseguiu entender e nem enxergar a capacidade nas pessoas que Deus colocou para serem lideradas por você. Se você acha que muitas delas ou todas elas não têm a capacidade para estar fazendo isso, para liderar um campo, para implantar uma igreja, não significa que Deus não mandou pessoas capacitadas para você. Deus mandou o melhor que ele tinha para que você os capacitasse. Então o problema não foi Deus não mandar, o problema foi você não enxergar a vocação na vida dessas pessoas. O problema foi você não ver a grandeza que Deus colocou nessas pessoas, nessas pérolas, nesses diamantes brutos que era para você lapidar com ensino, com discipulado e com verdadeira visão. Muitos ficam chorando por aí, conformados, porque o seu lugarzinho nunca passou disso aqui. Mas por quê? Porque é culpa de Deus? Porque eu fui chamado só para exercer liderança por 10 pessoas. Não cai nessa não, porque isso aí é você se conformando com a sua preguiça e falta de confiança e falta de autoestima. Muitos líderes com a autoestima baixa, com medo e ciúme das ovelhas e dos obreiros que o Senhor tem mandado para eles, porque alguns têm brilho próprio, alguns têm capacidade sem ter estudo. Hoje, muitos estão procurando um diploma. O obreiro tal tem um histórico maravilhoso. Essa pessoa veio para cá, chegou aqui. Os Estados Unidos é cheio de gente assim. Entrou no aeroporto, ele vira teólogo, ele vira líder disso. Eu liderava grupo com 500 pessoas, eu fazia retiro com 150 pessoas, eu fazia isso no Brasil, eu fazia aquilo, aí chega aqui, aí já é colocado nos lugares de destaque com 2, 3 semanas, 4 meses, 6 meses, 8 meses, aí vai descobrindo os podres, vai descobrindo os rolos, vai se vendo que a pessoa é oportunista, é prepotente, que se acha no direito de exigir que a igreja me dê isso, porque senão eu não fico aqui, eu vou para outro lugar que possa me dar isso. Observe, Deus colocou pessoas maravilhosas para que você as preparasse e você não conseguiu preparar nenhuma. Você não conseguiu avançar. Hoje só são palavras para derrubar, palavras para lançar a autoestima das pessoas para baixo. Eu fiz uma pesquisa esses dias, eu coloquei o IA, a EIA, né? A inteligência artificial, para pesquisar o que eu faria para matar o ministério de alguém sem expulsá-lo da igreja. É o que muitos pastores que estão na posição de pastores hoje fazem. Primeira estratégia, ocupar a pessoa de tanta coisa para fazer que ele vai se cansar e vai perder o ânimo. A segunda é elogiá-lo para que ele se ensoberbeça e se orgulhe e se ache e caia na mesma condenação do diabo. A terceira é anular ele, congelar ele, sempre lançar uma palavra de crítica, sempre um comentário para colocar a pessoa mais para baixo, é atacar a personalidade, é atacar a aparência física, é atacar o temperamento para que ele fique bem pequenininho e se apague. E assim eu não preciso expulsar ele da igreja, ele vai continuar na minha igreja, dando dízimo, oferta, cozinhando, limpando, mas o fruto que era para ele estar dado, ele não vai dar, porque ele não vai ser ameaça para mim. Abre o oi, meu querido. Abre o oi. Porque Deus não mandou ninguém para ameaçar o seu posto. Ele mandou pessoas para cooperar com você. Por isso, meu amigo, não é sobre um movimento. Cada homem passa por experiências, por sofrimentos, por superação, mas talvez perdeu dentro de si um elo com o Espírito Santo. Ou talvez nunca teve esse elo com o Espírito Santo. E nós, como Igreja de Cristo, como homens fiéis e obedientes à palavra do Senhor, não nos sujeitamos a movimento.
nós sujeitamos à vontade de Deus. Nós não obedecemos à voz influente das mídias e das gestões de tráfegos que alcança milhões ou que coloca milhões de views, milhões de likes, milhões de compartilhamentos no algoritmo das mídias sociais. Nós obedecemos à palavra de Deus. Então, homem, varão, jovem, macho, você precisa se levantar na força de Deus e começar a escrever a sua história, construir a sua casa, construir a sua jornada, construir a sua família sobre a rocha da palavra de Cristo. Comece a meditar, a estudar, a buscar. Como eu costumo dizer, comece a buscar a palavra, comece a buscar a presença do Espírito Santo como um garimpeiro garimpa para encontrar ouro, como um garimpeiro garimpa para encontrar pedras preciosas, porque a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que existe na face da terra e do universo, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus aqui falando conosco. Essa palavra, ela transforma, ela tira de clínica, ela tira das drogas, ela tira da prostituição, ela tira do alcoolismo, ela cura câncer, ela cura doenças incuráveis, ela transforma a vida, ela restaura famílias, ela restaura casamento, ela reconstrói vida, ela traz paz, prosperidade, riqueza, abundância, ela nos faz triunfar, ela nos faz vencer a depressão. Essa patologia que é a patologia do século, ela nos faz vencer a ansiedade. Esta palavra, porque através dela alcançamos e conquistamos a amizade do Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus falou assim: é necessário que eu vá para que o Consolador venha, para que o advogado venha, porque ele vai vos ensinar coisas que se eu ensinar vocês não vão aprender, mas ele vai ensinar e vai aprender. Ele vai ser o advogado, ele vai ser seu consolador, e no dia que você não souber orar, ele com gemidos inexprimíveis vai interceder por você junto ao Pai. Ei, eu quero dizer para você: cuidado, não namore com o mundo, não, como é que é aquele negócio? Não fique paquerando o mundo, porque o Espírito Santo de Deus tem ciúme de vós. Ele tem ciúmes e ele vai fazer qualquer coisa para restaurar essa relação, para não perder você para o mundo. Mas o qualquer coisa aqui não entra na invenção de achar que ele vai te dar posses para você não ir para o mundo, não. Ele vai lutar pela sua alma, que o mais importante é a sua alma. Querida, está construindo sobre o quê? Hein, homem? Porque eu estou vendo aí muita gente, é o assunto do momento, é os homens de laranjas. Se não subir a montanha, não é homem. Ei, eu quero saber se você não assumir sua família e subir a montanha, você é homem? Ah, se você não assume seus compromissos, mas subiu a montanha, você é homem. Não, não é sobre eu subir a montanha e vir anestesiado, vir, como se eu tivesse um êxtase que só dura 1 semana, 2 semanas e toda hora tem que fazer um trek. Não, é a constância do que ministraram sobre você lá sobre a montanha. Mas a palavra de Deus já ministra de graça. É só você ter a coragem de fazer uma autocrítica e ver quanto tempo tu tá ficando sem ela e começar a lê-la. Sabe por quê? Porque você não precisa subir a montanha para entender que aquele que senta na mesa dos escarnecedores, o seu fim é trágico. Você não precisa subir a montanha para entender que tem que tomar cuidado, que adulterar é pecado, que você tem que honrar a sua esposa como vaso frágil. Não precisa subir a montanha para você entender que Deus, quando foi construir a mulher, tirou da costelinha do homem. A costela protege qual parte do corpo? As costelas protegem o coração, os pulmões e muitos órgãos internos, ou seja, ela foi tirada do lugar que protege a sua vida. Você não precisa subir a montanha. Muitas mulheres não precisam ir à casa de cura para entender que os seus traumas podem ser vencidos com Cristo Jesus.
suas violências e abusos, não precisa de um remédiozinho a cada 4 meses, 5 meses eu tomo uma anestesia e volto a ser quem eu era. Não, não precisamos de muitas coisas aí, só business. My business, 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 business. Eu até postei um videozinho assim curtinho, deu na igreja, ministrando uma palavra, né? Uma foto. E durante a noite, eu na igreja, durante o dia, eu no brick. Isso, trabalhando duro. Porque não dependo de likes e nem de muitas coisas e nem da oferta de pedir Pix, Zelle, em troca de profecia ou de palavra, até mesmo porque eu não sou esses profetas de manto que só entrega coisa boa para quem está fazendo coisa errada. Eu estou aqui para ajudar você e juntos caminharmos. Homens, famílias, mulheres, voltem a acreditar em seus maridos. Mulheres, criem os seus filhos, não para serem outras mulheres, mas para serem homens. Criem suas filhas mulheres, não para ser vítimas ou dependentes de homens, mas para serem dependentes de Deus, como Débora foi, como Ruth foi, como Esther foi, como Maria foi, como muitas mulheres que foram levantadas por Deus foi. Quero dizer para você, Deus não desistiu de você, não esqueceu você, não abandonou você, muito menos soltou a sua mão. É você que quer largar a mão de Deus por movimento, é você que quer largar a doutrina de Deus por movimento, é você que está com preguiça de buscar e quer mais um movimento porque quer ser extasiado, quer ser anestesiado. Não, ei! O movimento é todos os dias. Eu preciso comer todos os dias, porque senão meu corpo entra em declínio. Eu preciso tomar água todos os dias, porque senão meu corpo vai sentir a necessidade de água. Eu vou começar a reter líquido e vou inchar. Eu preciso me exercitar para fortalecer a minha coluna, para fortalecer o meu cérebro, para dar saúde ao meu coração, ao meu pulmão. Eu preciso estar ativo. Então se ative na presença de Deus. Se ative na obra do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre você. E que o bom Deus guarde o seu caminho no nome de Jesus.